Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. O meu nome é Álvaro Samagai, sou o vosso host. Neste episódio tivemos vários temas, desde um update nas tarifas até Super Bowl, falamos um bocadinho sobre inteligência artificial e, portanto, acho que foi um episódio variado, até para não ser como os outros que foram muito sobre um tema. Acho que este vai ser interessante, portanto, ouçam até ao fim, que acho que todos os temas têm o seu interesse. E eu tenho falado muito sobre a Laika Ventures nos últimos episódios, e como pode ser um parceiro fundamental nos primeiros momentos de uma startup. Mas, concretamente, como é que eles podem ajudar a malta que tem ideias e que quer criar uma empresa e, portanto, que quer inovar com inteligência artificial? Eles têm um dos programas que eles têm, ou uma das maneiras em que eles atuam, é um programa que se chama Entrepreneur in Residence. Portanto, traduzido para português seria o empreendedor residente. E este programa tem 3 fases. A primeira, o objetivo é discutir problemas, ideias, mercados e verificar a viabilidade técnica e do negócio. Portanto, eu posso já ter uma ideia ou não, quero inovar, sou uma pessoa super motivada e super dinâmica, portanto a Laika pode ser um parceiro super fixe para eu começar a desvendar, a desbravar mato nesta área e, portanto, fazer aquele primeiro estudo de problema, ideia, o que é que pode ser a solução, como é que vamos fazer isto, como é que depois isto pode ser monetizado, portanto, aqueles primeiros passos de uma startup. Depois, se este teste, se esta testagem toda funcionar, o próximo passo anda à volta de coisas um bocadinho mais sérias. Portanto, desenvolvimento de um primeiro proof of concept ou de um MVP, tentar fazer algum tipo de vendas, perceber quem é que são os nossos clientes, testar uma série de preços, tentar perceber se existe procura no mercado para a solução que nós estamos a fazer. E depois de termos estes 2 passos bem assentes e, portanto, já temos o nosso MVP, ou seja, o nosso produto com as features mínimas a funcionar e que resolve o problema que também já tínhamos investigado na primeira fase, aí sim podemos ir atrás de investidores. E a Laika tem uma série de parceiros que são investidores também, e para além dos parceiros e dos partners também tem abre uma série de portas, digamos assim, pela rede de contactos dos partners para procurar investimento, se for o interesse e se fizer sentido para a fase da startup. Portanto, se isto é algo que vos faz sentido e é algo que vocês já tinham pensado, estão fartos de trabalho e querem mudar de ares, ou estão a sair da faculdade e estão cheios de vontade de empreender, vão até ao site deles, laikaventures.co, ou ao link que está na descrição, e explorem este programa do Entrepreneur in Residence, porque efetivamente não têm de ter ainda uma ideia, uma empresa, um MVP sequer montado. Eles estão lá para vos ajudar nessa fase e vejam se vos faz sentido e, portanto, depois contactem-nos, que a equipa deles está lá para vos ajudar. Antes de irmos para o episódio, os pedidos do costume, não se esqueçam de partilhar isto com alguém, é o mais importante, é o que me faz chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir isto e ainda não estão subscritos, também não se esqueçam. Vamos tentar puxar este número de subscritores cá para cima, deixar as estrelinhas, e se tiverem algum comentário durante o episódio que queiram fazer, eu respondo a tudo, portanto deixem aí os comentários ou mandem-me mensagem, e vamos para o episódio. Antes de começarmos com os temas desta semana, vamos fazer só um update ao principal tema da semana passada, que foram as tarifas impostas, ou não impostas neste caso, por Donald Trump. Durante esta semana, aliás, acho que foi hoje mesmo, ele disse que ia impor tarifas de 25% para todo o aço e alumínio que entrava nos Estados Unidos. Isto coloca novamente o Canadá e o México, e também, neste caso, o Brasil, mas o Canadá e o México foram os protagonistas das tarifas anteriores, outra vez numa posição muito complicada, porque cerca de 50% do alumínio que entra nos Estados Unidos vem do Canadá, sendo que depois os outros 2 países acabam por fazer grande parte do valor das importações. Para relembrar, as tarifas são o quê? São impostos
domésticos, portanto são impostos pelos Estados Unidos, de 25% neste caso, e portanto qualquer compra, qualquer importação de aço e de alumínio que venha de fora dos Estados Unidos vai custar mais 25%, porque na entrada da fronteira americana vai pagar ali uma taxa para o governo americano. O Trump disse mesmo que o objetivo era voltar a trazer a indústria para os Estados Unidos e, como eu também falei no episódio anterior, efetivamente pode-se argumentar que colocar as importações mais caras faz com que o preço das coisas que são produzidas localmente ou domesticamente pareçam mais apelativos. No entanto, na prática não é isso que aparece, não é isso que acontece, e além de não ser isso que acontece, pode-se gerar efetivamente mais trabalho nessas indústrias, mas como isto são materiais de construção e materiais que depois são utilizados noutros produtos, o que vai acontecer é que toda a downstream, portanto toda a rede que é afetada por estes materiais, vai ver o seu custo aumentar, e portanto as próprias fábricas que utilizam estes materiais podem tornar-se menos competitivas face a fábricas que não estão nos Estados Unidos. Isto pensando numa perspectiva de que essas fábricas depois venderiam a outros países. Ou seja, por exemplo, uma fábrica que faça carros e que não está, e portanto que pode importar alumínio sem essas tarifas, se estiver nos Estados Unidos vai importar esse alumínio 25% mais caro do que se estiver noutra região qualquer, e portanto o preço do carro também vai ser obviamente mais caro, porque vai levar ali com os impostos. E o Trump já tinha apresentado uma coisa do género em 2018, mas portanto era só 25% e 15% no alumínio, mas depois acabou por negociar uma série de exceções a estas tarifas, principalmente para a Austrália, para o Canadá e para o México, e portanto na verdade o preço do alumínio e do aço subiu, aliás do aço e do alumínio subiu 2,4% para o aço e 1,6% para o alumínio, portanto ali mais ou menos a par da inflação, pelo menos a parte do alumínio. O aço foi um bocadinho mais alto, mas pronto, não foi muito mais caro, até porque lá está, isto motivou, para além de haver essas exceções, motivou mais produção interna. Outra curiosidade relacionada com estas tarifas, antes de mudarmos de tema, é que curiosamente Elon Musk está numa posição bastante favorável, mesmo que Donald Trump imponha tarifas, porque a Tesla, e isto é uma ótima jogada do Musk, a maior parte dos locais onde vende, ou melhor, deixem-me ver como é que eu monto esta frase, ou seja, a maior parte dos carros que são vendidos em cada continente, ou em cada país, digamos assim, são produzidos nesse país. Isto, obviamente, que a Tesla não tem fábricas em todos os países, mas olhando assim para os grandes grupos, Estados Unidos, Europa e China, a maior parte dos carros que são vendidos nessas regiões são produzidos nessas regiões, e portanto, na verdade, ele não tem de importar nada, ou praticamente nada, de outros países, e portanto as tarifas não vão afetar tanto como afetariam, por exemplo, uma Ford, que tem muito mais peças importadas, tanto do Canadá como do México, e que portanto vê o seu negócio e os seus preços muito menos competitivos, mesmo a vender para a Europa ou para a China. Só uma curiosidade que podia já vos ter passado pela cabeça, como é que isto ia afetar as empresas de Donald Trump, não de Elon Musk, mas ele protegeu-se em relação a isso. E eu disse que íamos mudar, mas outra coisa, aliás, era o raciocínio que eu tinha começado antes de falar disto da Tesla, que é, se o objetivo do Trump é mover a indústria para os Estados Unidos, e foi isso que ele disse também quando disse, ok, vem aí mais tarifas em áreas como healthcare ou chips, portanto tudo que é importado vai levar com preços maiores, com o objetivo de criar mais trabalho e mais indústria nos Estados Unidos. No episódio anterior também vimos que isso nem sempre é verdade, ou seja, para aquela área em específico se calhar sim, mas o preço que se paga em impostos para subsidiar um X número de postos de trabalho, que normalmente são baixinhos, vai fazer com que não seja net positive para o país, e portanto vai ser um investimento ruinoso. Quer dizer, para o país é porque são mais impostos, mas para os consumidores não, porque somos nós que no fundo pagamos os impostos, porque as empresas acabam por passar aquilo como custo, as coisas ficam só mais caras, e nós consumidores é que temos depois de absorver
esse custo. Agora sim, vamos para o próximo tema. Agora vamos falar sobre um dos maiores eventos televisivos que aconteceu este fim de semana, ou melhor, um dos maiores eventos televisivos que acontece no ano e que por acaso aconteceu neste fim de semana. Portanto, na noite de domingo para segunda, isto em horas portuguesas, aconteceu o Super Bowl, que é o jogo final, digamos que é a final da liga daquele ano da NFL, que é o campeonato de futebol americano. As equipas eram os Kansas City Chiefs contra os Philadelphia Eagles, em que os Eagles ganharam e por bastante. Os Chiefs iam fazer, ou o objetivo deles seria repetir o feito que fizeram nos 2 anos anteriores e serem os campeões, mas não conseguiram. Portanto, os Eagles acabaram por levar avante a sua vitória. Mas mais interessante que o resultado do jogo e quem foi campeão é todo o negócio que está à volta aqui do Super Bowl. E eu fiz uma coisa parecida com o Mundial, na altura, ou com o Europeu, com o... Ora, 16, 20, 24, com o Europeu. Sim, desculpem. Estava a ver qual é que tinha sido o ano passado. E agora gostava de fazer também, em relação ao Super Bowl, que é falar um bocadinho sobre o negócio do Super Bowl, ou algum negócio do Super Bowl. Portanto, teve uma audiência de cerca de 128 milhões de pessoas a ver, o que parece um número muito grande, e é efetivamente um número muito grande. Portanto, num single event, é um dos maiores eventos televisionados pelos telespectadores. Mas quando comparamos isto com o final do Mundial de 2022, que a FIFA disse que chegou a cerca de 1,5 mil milhões de pessoas, parece um número bastante mais pequenino. Se pensarmos também que a final da Champions tem mais ou menos uma audiência de cerca de 400 milhões de pessoas a ver, também acaba por ser um valor relativamente baixo. Mas nos Estados Unidos, e pensando que destes 127 ou 128 milhões de pessoas, a maior parte deles estarão nos Estados Unidos, é um dos eventos mais vistos lá. E, portanto, isto tem várias consequências, não é? Ou várias implicações. A primeira é que os anúncios que passam durante o Super Bowl são dos anúncios mais caros do ano, quase a par dos anúncios da passagem de ano. 30 segundos neste Super Bowl que passou custavam cerca de entre 7 a 8 milhões. 7 milhões acho que era o preço original. Depois, entretanto, algumas empresas desistiram e como a procura era tanta, eles acabaram por conseguir subir o preço. E esta questão dos anúncios parece, ok, eles estão a gastar muito dinheiro, estão a ser vistos por bastantes americanos e, portanto, os anúncios são altamente focados no público americano. E este ano eles mudaram os anúncios, ou melhor, houve uma preocupação dos anúncios em não tocar em temas políticos e temas polémicos, usar muita nostalgia, portanto foram buscar muitos atores mais antigos e refizeram alguns anúncios. Estou-me a lembrar da publicidade da Hellmann's, da maionese, portanto eles refizeram um anúncio da publicidade. Eu vou deixar aqui um link para vocês verem. Mas esta questão dos anúncios é super relevante porque as streams são vendidas com os anúncios. Ou seja, nós aqui, por exemplo, estás a ver um jogo de futebol, eu vou ver a publicidade do canal que estiver a dar o jogo. Se estiver a dar na Sport TV, quando o jogo for para intervalo, eu vou ver a publicidade que vai aparecer. O que acontece é que, no caso dos Estados Unidos, os anúncios são um dos momentos que é um dos momentos relevantes de todo o jogo, ou seja, de todo o evento, digamos assim. E, portanto, as streams são vendidas, ou seja, existe a stream do canal X que vai dar os anúncios tal, e depois a stream americana original, que tem os comentadores, que neste caso este ano foi o Tom Brady, um deles, e, portanto, que depois os anúncios também são parte relevante e parte interessante da própria stream. Portanto, 8 milhões por 30 segundos, isso significa que cada segundo andava à volta, andava entre os 300 e os 250 mil dólares por segundo de anúncio. Portanto, é preciso ser um investimento gigantesco e eu duvido que muitas destas marcas consigam justificar estes investimentos. No entanto, acaba por ser um statement e acaba por ser uma
uma daquelas coisas que, ok, se a minha marca competidora está, eu tenho de estar, porque este é o evento para o povo americano e, portanto, não há como não estar aqui neste evento. E só para reforçar ainda mais o mediatismo do evento, existe uma coisa que se chama o halftime show, ou seja, durante o intervalo do jogo, portanto aquilo é um jogo de futebol americano, tem 4 partes, que vai havendo muitas publicidades. Isso também é uma das coisas que faz com que seja um evento que traz muito dinheiro, porque há timeouts, tipo no basquete, e portanto quando há timeouts eles metem a dar publicidade muitas das vezes, entre os períodos todos, entre os quartos todos também põem a dar publicidade, depois no intervalo do meio também há publicidade, e há o tal halftime show, em que em todos os jogos trazem uma celebridade, ou neste caso um cantor, ou uma cantora, um artista qualquer, para dar um concerto de cerca de 15 minutos durante o intervalo. Este ano foi o Kendrick Lamar, que tinha ganho uma série de Grammys há umas semanas, principalmente por causa da música do Not Like Us, que foi com aquele beef com o Drake. E estava, acho que toda a gente à espera que ele cantasse essa música. Ele até gozou um bocadinho com isso, apesar de eu dizer que as publicidades tinham fugido a temas políticos e polémicos. O Kendrick Lamar deixou até uma mensagem bastante política, principalmente porque este Super Bowl foi o primeiro Super Bowl da história em que o presidente dos Estados Unidos foi ver ao estádio. Portanto, Donald Trump estava lá no estádio e, portanto, deve ter visto o espetáculo de Kendrick Lamar. E um facto interessante, e voltando à primeira parte da frase deste tema todo, é que sobre o mediatismo do evento, é que os artistas que vão cantar ao halftime show normalmente não têm um cachê, portanto não são pagos para estar lá, ao contrário de outros eventos quaisquer, ou seja, outras performances. Isto porquê? Porque é um evento que tem tanto mediatismo, ou seja, não só as pessoas que estão no estádio, mais todas as pessoas que estão a ver na televisão, e depois toda a repercussão disso nas redes sociais, porque há muita gente que só vê o halftime show. Aliás, há mais gente a ver o halftime show do que a ver o próprio jogo de futebol, e isto foi uma trend que começou com o Michael Jackson, e agora não quero falhar na data, mas foi em 1900 e qualquer coisa, portanto foi a primeira vez em que o Michael Jackson, está aqui, 1966, não, isso foi o primeiro Super Bowl, desculpem, estou aqui a consultar as minhas notas. No 1993, foi a primeira vez em que o halftime show teve mais audiência do que o próprio jogo de futebol americano, e portanto isso foi uma trend que se manteve e ainda agora se mantém. O halftime show tem mais audiência e depois gera também muitas mais impressions nas redes sociais depois do jogo acabar, muitas mais que os próprios highlights do jogo. Mas voltando ao tema que eu estava a dizer, os artistas não são pagos para estar lá, os artistas, digamos, eles não são pagos um cachê. Os dançarinos e os performers que estão em palco são pagos em forma de salário, digamos assim, e o valor que eu consegui encontrar e consegui apurar é cerca de $1.030 por dia para os artistas, o que para, se calhar, as pessoas que estão lá, os figurantes, é muito, mas se pensarmos que o Kendrick Lamar, se Kendrick receber €1.000 num dia, não é nada, não é? Para o valor que ele provavelmente cobra nos seus concertos e para ir atuar, principalmente sendo um artista agora com bastante audiência e bastante procura. Aliás, ele até anunciou uma tour que vai passar aqui na Europa, se não me engano cá em Portugal mesmo, e depois vou deixar aí os links também se quiserem acompanhar isso. Mas então, voltando sim agora outra vez ao tema, desculpem estas tangentes. Portanto, os artistas não são pagos, muitos deles até pagam. The Weeknd, quando foi, acho que foi há 2 anos, pagou cerca de 15 milhões de euros do seu próprio bolso para construir um set melhor, portanto, para ter mais orçamento e melhorar a sua performance, simplesmente porque, dada a dimensão do evento, os artistas normalmente ganham um boost gigantesco tanto de streams como depois de mediatismo, e conseguem fechar tours e etc, etc, etc. E portanto acaba por ser essa a moeda de troca que a NFL dá aos artistas por irem lá tocar.
Continuando aqui nos fun facts, vamos falar sobre os bilhetes. O preço médio este ano andava nos $2.600, que parece um valor bastante alto, mas representa uma descida de 50% face ao ano anterior. E há vários motivos aqui, ou pelo menos que... Eu disse preço médio, mas era o preço mais baixo, desculpem. O preço médio era $8.000. E há vários motivos que podem justificar essa descida. Portanto, o primeiro motivo é que, como era a terceira vez que os Chiefs iam à final do Super Bowl, neste caso ao Super Bowl, à final da Liga, podia haver muita gente que já viu os jogos anteriores e, portanto, não tinha grande interesse em ver este jogo. Isso também, se calhar, explica o recorde de audiência televisiva, isso, ou a atuação de Kendrick Lamar. Aliada também ao facto da Taylor Swift namorar com um dos jogadores que é dos Chiefs. E o outro motivo é porque o estádio em que aconteceu este ano o Super Bowl tem uma capacidade de mais 15 mil lugares face ao estádio do ano passado e, portanto, procura e oferta e acaba por descer o preço. Portanto, preço mínimo $2.600, preço médio $8.000. O preço para, digamos ali, uma bancada central perto do campo, no centro, andava entre os 25 e os $30.000. E depois ainda havia os camarotes, que têm comida e casa, pronto, são camarotes normais, vocês sabem o que é que eu estou a falar. E aqui os camarotes andavam entre os $750.000 e os $2 milhões, que são valores completamente absurdos para um jogo de futebol, se bem que o jogo dura 4 horas, ou todo o espetáculo a durar umas 4 ou 5 horas. Mesmo assim, se dividirmos isto por hora, acaba por ser um valor bastante alto. Não sei quantas pessoas é que metem um camarote, mas se meter 10 ou 12, há ainda assim estar reservado principalmente para celebridades ou pessoas com bastante dinheiro para poder usufruir deste tipo de ofertas. Quando compararmos isto com o primeiro Super Bowl que aconteceu em 1967, o preço médio dos bilhetes era $12 na altura. E ajustada à inflação dá cerca de $112. $112 parece-me um preço razoável, até, digamos, baixo para uma final, digamos. Se compararmos isto à final da Liga dos Campeões, que eu acho que é o evento mais comparável, porque o Mundial acontece de 4 em 4 anos e é um evento internacional, ou seja, apesar da Liga dos Campeões também ser, mas é um evento pelo menos que acontece todos os anos. E quando comparamos isto ou seja, se pensarmos em $112 para uma final da Liga dos Campeões, até parece um preço baixo. Se pensarmos $8.000, se calhar já não é um preço assim tão baixo. Mas isto mostra efetivamente o mediatismo que o Super Bowl ganhou desde 1967 até agora, que foi um aumento maior do que o aumento da inflação. Portanto, o mediatismo cresceu mais rápido, aqui entre aspas, que a inflação. Fazendo aqui um apanhado, o Super Bowl gerou então $600 milhões em ad revenue, portanto, em receita de publicidade, porque tínhamos publicidades a 8 milhões a cada 30 segundos, e quando comparamos isto com o mesmo preço, ou o preço que as empresas americanas pagaram durante a final do Mundial de 2022, que foi um dos eventos mais vistos da história da humanidade, digamos assim, uma slot de 30 segundos custava apenas $1 milhão, isto por vários motivos. Primeiro, há mais transmissões no futebol, depois o futebol não é tão interessante nos Estados Unidos, porque também não há tanta gente a ver, ou seja, isto tudo entra na equação. Vai ser interessante perceber como é que o Mundial, que vai ser no México, Canadá e Estados Unidos, já no próximo ano, vai fazer mexer estes valores. Será que os valores vão ser mais altos por ser lá e, portanto, os americanos estarem mais engaged no futebol, ou por ser futebol eles não querem saber, e, portanto, o Super Bowl vai continuar a ser o rei da publicidade, com publicidades a 8 milhões por 30 segundos. Eu sei que já disse isto várias vezes, mas é que são 8 milhões por 30 segundos mais todo o custo de produção da publicidade. Portanto, aquilo é um anúncio que só aparece uma vez durante o jogo todo. Estas marcas gastam milhões na colocação do anúncio e depois também gastam milhões normalmente a fazer o anúncio, porque lá está, tem celebridades, tem produções gigantescas, ou seja, um anúncio destes se calhar pode ultrapassar os $15 milhões facilmente em termos de custos mais a publicidade. Portanto,
é mesmo uma máquina de marketing, estes eventos gigantescos nos Estados Unidos, é tudo ultra comercializado, que é super interessante de ver. Mas pronto, Mundial 2026, acho que vai ser interessante perceber como é que vai ser a dinâmica dos anúncios, se isto também vai passar para lá ou se vai ser uma coisa mais normal, como vemos no resto dos mundiais de futebol. E agora vamos voltar a uma das personagens mais faladas neste podcast, que é o Elon Musk, principalmente ao seu papel, e acho que tem sido muito falado, agora na Casa Branca e na governação na administração de Donald Trump. Portanto, o Elon Musk é a cabeça de uma entidade, ou de um departamento, de um grupo de pessoas que se chama DOGE, portanto Department of Government Efficiency. O objetivo desse departamento é tornar o governo mais eficiente, portanto acabar com uma coisa que ele chama de deep state, ou seja, são burocracias e coisas que estão muito entranhadas lá e que certamente são um peso gigantesco para a dívida americana, portanto imensas coisas que provavelmente já ninguém sabe de onde vem e para onde vai o dinheiro e imensos programas que são untracked. No entanto, há aqui algumas coisas que são relevantes de mencionar. Este DOGE é nada mais nada menos do que um renaming e, na verdade, um novo propósito, mas principalmente um renaming de um departamento que já existia. E o objetivo desse departamento era equivalente aqui ao que nós chamamos o AMA, portanto, aquela Agência para a Modernização Administrativa. O departamento nos Estados Unidos antes era o United States Digital Service e, portanto, o objetivo deles era digitalizar e tornar mais automático e mais século XXI todos os serviços do Estado que pudessem ser passados para online. Pensem finanças, malta que já preenche a declaração de IRS faz no site das finanças, tudo que é segurança social também é online agora, ou grande parte das coisas, e portanto isso foi ótimo para Portugal e acho que era esse o objetivo deste departamento que foi criado em 2014 também para os Estados Unidos. O que acontece é que Elon Musk entrou por ali adentro como um furacão e está a ceder a bastantes departamentos. Eu tenho aqui uma listinha de departamentos em que Elon Musk já pôs a mão, com o objetivo de os tornar mais lean e, portanto, com menos custos. Mas temos o Medicare e Medicaid, que acaba por ser aqui entre muitas aspas, um serviço nacional de saúde lá, que na verdade não é serviço, é só um sistema e, portanto, paga só os custos de saúde a pessoas que não conseguem. Departamento de Educação, Energia, de Proteção Ambiental, uma coisa que se chama o General Services Administration, que gere os espaços físicos, portanto as facilities pensem nos edifícios do governo americano, e aqui ele quer cortar cerca de 50% do orçamento. E mais importante de todos é o Tesouro americano, portanto o Treasury. E este Treasury não é nada mais, nada menos do que a conta bancária do Estado americano. Pensem, o Elon Musk agora tem acesso ao nosso MBWay, mas isto para o Estado americano. Ou seja, pode ver todas as transferências que estão a ser feitas e pode ver para onde é que vão e até, no limite, cancelá-las, sendo que já fez alguns desses cancelamentos. Qual é que é qual é que é a nuance ou o problema aqui? O problema é, ou melhor, antes de ir ao problema, é certo que muitas destes departamentos não são eficientes e, portanto, utilizar a tecnologia, que era a premissa do Dojo, utilizar a tecnologia, principalmente a AI, ele tem acesso a AI porque tem muita malta, ele recrutou muita malta que trabalhava na Tesla, na SpaceX e no XAI e no Twitter, para os ajudar. Portanto, ele tem exércitos de engenheiros, alguns deles muito novos, alguns até estagiários no Twitter e que agora são executive engineers a trabalhar para o Doge, porque ele quer aquela malta que não se importa de dormir no escritório. Ele até pôs camas em alguns dos departamentos e é uma estratégia que ele usa bastante quando entra assim num negócio de novo, que é vamos cortar os custos todos e depois a seguir resolve-se o que ficou deficitário. É uma coisa que ele chama zero-based budgeting, e é isso, vamos cortar tudo e agora o objetivo é argumentarmos para porque é que devemos contratar de novo um certo serviço ou assim. Pronto, não sei se é a melhor maneira de gerir as contas de um país. Uma empresa funciona, não é? Pelo menos ele já mostrou que essa perspectiva funcionou nas empresas dele, ou para já em quase todas, exceto talvez no X.
mas um país e umas finanças públicas não sei se é a melhor maneira. Mas de qualquer forma, voltando aqui a esta questão do Tesouro, portanto, ele tem acesso a isto tudo e este acesso, a premissa era otimizar o funcionamento e otimizar os processos e não só cortar ajudas e cortar uma série de pagamentos que o Estado americano faz. Ou seja, pensem no processo como sendo uma coisa muito lenta e burocrática. O objetivo é manter os mesmos resultados, digamos assim, mas com um processo muito mais lean. Claro que a primeira coisa e a coisa que ele mais queria era ter acesso ao tesouro para tentar perceber para onde é que ia o dinheiro dos Estados Unidos e aí sim cortar custos diretamente, porque ele disse que ia custar trilhões de dólares num ano. E portanto ele aí tem mesmo de cortar dinheiro a sair, não é? Não pode ser só pessoas e otimizar os processos e os sistemas, ou seja, vai ter de cortar mesmo em dinheiro a sair. E é isso que ele tem feito. Vai na volta e posta algumas coisas no X sobre os Estados Unidos estava a pagar X dinheiro a esta entidade ou a este país por serviço tal. O que acontece é que muitos destes serviços podem não fazer sentido no papel, mas se calhar foram criados de uma perspectiva de parceria e de aliança e, portanto, de amizade entre os países. Ou seja, imaginem que há um serviço que sai em 10 milhões por ano dos Estados Unidos para, não sei, o Líbano, para ajudar em gestão de águas residuais, qualquer coisa do género. Assim, uma coisa que não parece fazer muito sentido, porque é que os Estados Unidos está a pagar ao Líbano para o Líbano gerir melhor as águas residuais, mas na verdade isso pode ter sido algum tipo de contrapartida que se gerou num momento em que os Estados Unidos queria fazer uma parceria ou queria manter-se mais próximo do Líbano e, portanto, foi uma maneira de manter essa parceria. Estas coisas acontecem e os Estados Unidos ganhou a confiança de muita parte do mundo exatamente por causa disso, por serem os good guys contra, digamos, uma China e uma Rússia. E, na verdade, quando Elon Musk, e isto não é a minha opinião, é só o que muitos dos especialistas dizem, quando Elon Musk acaba por cortar muitos destes custos sem perceber o que é que está a acontecer realmente, o que pode acontecer é que há outros países que vão ocupar essa posição, ou seja, de repente uma China ou uma Rússia fica numa posição muito mais, começa ela a ajudar o Líbano, não é? Voltando aqui ao exemplo, a tratar as águas residuais e portanto o Líbano começa a tornar-se mais parceiro da Rússia ou da China, ou de quem o ajudar neste caso, e os Estados Unidos perde o seu goodwill e a sua boa vontade dos outros países, que é assim um bocadinho como o mundo funciona, ou seja, nós queremos ser amigos dos Estados Unidos e portanto vamos ajudá-los em coisas, e é por isso que eles têm bases militares em todo o lado e a China só tem uma base militar fora do território chinês, portanto é mesmo, ou pode levar a consequências muito para além quase de terceira ou quarta derivada de cortar os custos diretamente, portanto para além daquilo que está a ser impactado mais diretamente. A maneira como o Elon Musk faz isto também se questionam-se se é legal ou não, porque muitos destes departamentos e quem controla custos e orçamentos destes departamentos é o Congresso, e o Elon Musk está a atuar em nome do Presidente, não é? Porque o departamento, o DOGE, não é um departamento de Estado. Muitos destes departamentos, lá está, são controlados pelo Congresso e ele não tem autorização do Congresso, muitas das vezes nem tem autorização explícita de Donald Trump. É mais numa perspectiva de, ok, vou fazendo as coisas, quando der a asneira alguém me vai chamar a atenção e portanto aí eu paro. Ou se for uma coisa altamente crítica. E isso foi um bocadinho contestado. As pessoas que estavam a cargo do Tesouro foram postas em leave, portanto foram forçadas a tirar baixa e depois foram reformadas. E Elon Musk ficou com um controlo quase total de vários departamentos dos Estados Unidos, nomeadamente o Tesouro, que é, digamos, um dos motores do mundo. Se pensarmos bem, que os Estados Unidos gasta trilhões de dólares todos os anos só em ajuda e só em uma série de serviços que paga. O Tesouro faz mais de 1.000 milhões de pagamentos por ano. É um sistema é um sistema super complexo e, para além do perigo que eu já falei, portanto, geopolítica, etc., também há o perigo de eles estes engenheiros mexerem em algum sistema que não é suposto mexerem e, portanto, falharem pagamentos de segurança social, pagamentos de proteção, tax refunds, portanto, malta que, ou seja, as devoluções de IRS, digamos assim,
E há muita gente, e há muitas empresas e muitas instituições que estão dependentes destes pagamentos, para além do acesso a uma série de dados altamente sensíveis de pessoas, ou seja, ele basicamente consegue saber quanto é que eu vou ter de reembolso IRS, portanto, quanto é que eu recebo, quanto é que todas as empresas que são competidoras dele recebem do Estado, tanto de impostos como de segurança social, como de apoios, etc. Ou seja, basicamente todo o dinheiro que sai e entra do Estado americano para empresas e pessoas, ele tem acesso, consegue cortar ou vigiar. É assim, eu acredito que o objetivo dele é bom e acho que existe efetivamente uma oportunidade gigante para cortar custos em coisas que são fúteis e que, portanto, já ficaram lá perdidas e ninguém sabe de quem é aquele custo pertence a quem e quem é que gera isto. Mas não sei se o Elon Musk, com todo o conflito de interesses que há à volta dele todas as polémicas, é a pessoa ideal para fazer isso. Ou seja, ele é muito bom a gerir empresas, não sabemos como é que ele é a gerir governos e a gerir orçamentos de Estado. E podem ser coisas bastante diferentes, como podem ser coisas perfeitamente iguais, e se calhar isto é a melhor maneira do mundo de gerir as coisas. Se forem diferentes, pode levar a danos, e é um mundo bastante diferente. Se forem iguais, se calhar os Estados Unidos vão ser o país, já são, mas mais ainda mais ricos, passando aqui o pleonasmo, do mundo todo. E portanto acho que é daqueles casos que é olhar e ver e perceber o que é que está a passar. Talvez, isto eu estou a dizer, não é? Os americanos se calhar é que têm que ter um bocado mais preocupação com isso, mas tentar perceber, ou tentar de alguma forma ter transparência sobre o que ele está a fazer e perceber qual é que é o critério que ele está a usar para cortar esses custos, em vez só de automatizar e melhorar processos, portanto, tornar todo o Estado mais eficiente, em vez só de mais barato, digamos assim, apesar de que eficiência traz redução de custos. Chegamos então ao momento like, em que eu partilho uma série de notícias sobre inteligência artificial, e esta semana, vamos já começar com isto, houve, ou está a haver, um evento sobre inteligência artificial aqui na Europa, em Paris, e tivemos a presença de vários líderes de alguns países e também de algumas instituições, como é o caso, por exemplo, da Mistral, que já vou falar mais à frente um bocadinho, porque também há algumas coisas interessantes a falar sobre isso. Nomeadamente, eu quero realçar dois líderes. Um deles é o J.D. Vance, que é o vice-presidente americano, e o outro Emmanuel Macron. O J.D. Vance fez o seu speech, portanto o seu discurso, e foi dentro daquilo que se esperava, ou seja, ele disse que os Estados Unidos iam continuar a apostar em inteligência artificial para serem o flagship e, portanto, para continuarem a ter os modelos mais avançados de todos, e disse que a Europa tinha de ir atrás e cortar o que eles chamam red tape, que é burocracia e regulamentação. E depois Emmanuel Macron reforçou e disse que concordava que tínhamos de fazer resync com o mundo e, portanto, partilhar das mesmas, digamos, regras para esta tecnologia, para impedir que fiquemos para trás. Portanto, parece que Emmanuel Macron é uma pessoa que tem bastante influência, eu diria, na União Europeia, ou seja, não estando, ele faz parte do Conselho Europeu, não é? Mas não estando dentro do Parlamento, mas acho que é uma pessoa que impõe bastante a sua vontade, sendo que depois Ursula von der Leyen e Henna Virkkunen, que eu não sei se estou a dizer o nome bem, mas basicamente é uma commissioner também da Comissão Europeia, cuja pasta, ou portanto cuja responsabilidade é a autonomia tecnológica, ou seja, há de estar bastante próximo das pessoas que fazem as regras para a inteligência artificial, e ela própria também, em resposta aos discursos, disse que eles sim que iam mudar a regulamentação para ser muito mais business friendly e, portanto, facilitar tudo o que era negócios baseados em inteligência artificial. Emmanuel Macron aproveitou também o palco para ter o seu momento Stargate, entre aspas, e apresentar uma série de investimentos privados que vão acontecer aqui na Europa e principalmente em França, porque, pronto, a França, dentro dos países europeus, é o que está mais avançado, ou pelo menos é o único que tem uma empresa grande a desenvolver estes modelos, estes Foundation Models, que é a Mistral. E, portanto, Emmanuel Macron apresentou um projeto
que não sei se tem um nome, mas que são cerca de 100 mil milhões de dólares de várias empresas. Portanto, é tudo investimento privado e vai de empresas como a Amazon, como uma série de fundos. Não é só em desenvolvimento de modelos, é em tudo o que está à volta. Portanto, todo o ecossistema de inteligência artificial, nomeadamente, entram, por exemplo, obviamente, a Mistral como mais ou menos a simular o papel que a OpenAI tem na Stargate, mas também temos empresas que vão construir data centers, que é o caso, por exemplo, da Amazon, e empresas que vão construir infraestrutura de energia para os data centers, nomeadamente energia nuclear. Portanto, vou construir um data center 100% alimentado de energia nuclear produzida em França. Ou seja, a tal autonomia, portanto, também aqui a fazer-se valer. Isto pode ser o spark que faltava para, efetivamente, na Europa termos uma série de inovações que nos Estados Unidos já estão a acontecer, que vimos agora na China também a acontecer, mas que de certa forma é injusto dizermos que não estão de todo a acontecer, ou seja, podem estar a acontecer com mais lentidão e com mais algemas, mas é injusto dizer que não estão a acontecer. Isto porquê? Porque, efetivamente, eu falei de uma empresa que se chama Mistral, e esta empresa Mistral está a desenvolver modelos e, curiosamente, mesmo antes da conferência, lançou uma aplicação para Android e para iOS e subiu logo para o topo das App Stores, que no fundo é um chatbot semelhante ao ChatGPT, ao Claude ou ao DeepSeek, que se chama Le Chat, portanto o chat, mas em francês, deve ser algo deste género. Mas a parte interessante da Mistral, ou seja, o chat há de funcionar relativamente de forma semelhante ao ChatGPT para a maior parte das tarefas, portanto também é multimodal, ou seja, imagem, lê código, tem uma série de processamento, também faz web search, ou seja, é bastante parecido, digamos, ao ChatGPT. Pode haver uma outra tarefa muito mais avançada em que o ChatGPT ganhe. Claro está, estes modelos novos da OpenAI, o O3, não tem ainda qualquer tipo de concorrência, mas para o O1 ele já tem também um modelo de reasoning que tem uma performance semelhante, parecida também ao do DeepSeek. O facto interessante que eu ia referir há bocadinho é que a maior parte dos seus modelos são open source, com um caveat. O modelo mais avançado de todos, que foi lançado agora em janeiro, não tem código aberto. Todos os outros têm o código aberto, mas muitos deles estão bloqueados para licenças só para investigação, ou seja, é preciso provar que estamos a fazer investigação para utilizarmos e para pedirmos os pesos do modelo, porque no fundo a estrutura do modelo pode ser pública, mas se nós não tivermos os pesos, os parâmetros afinados, digamos assim, ou seja, se eu não souber quais é que são os parâmetrozinhos todos, o modelo não me vai servir de nada, porque eu vou ter de o retreinar, e retreinar é onde está o custo para estas empresas. Ou seja, a DeepSeek diz que treina em 5 milhões, a OpenAI demorou muito mais, porque também teve a fazer mais desenvolvimento, mas lá está, é preciso os data centers, é preciso as GPUs da NVIDIA para conseguirmos treinar estes modelos, depois é preciso ainda mais GPUs para tê-los a funcionar no momento da inferência, que é, ou seja, para eles aquilo que nós fazemos, nós já não estamos, eles já estão treinados, não é? Portanto, nós quando interagimos com eles estão só a inferir aquilo que eles acham que nós vamos querer saber. E outra coisa também, outro fun fact interessante, é que os modelos correm, portanto os modelos deles são a mesma estrutura que os modelos da OpenAI, mas estão a correr numa infraestrutura de aceleração super rápida. Ou seja, a resposta que o chat dá é super rápida, muito mais rápida do que o ChatGPT. E a velocidade que eles dizem é que chega às 1000 palavras por segundo. Portanto, testem o modelo, é engraçado, é mais uma aplicação. Portanto, se estiverem a bater nos limites do ChatGPT e quiserem continuar a usar AI, podem usar a LaChat, e fica aqui, assumindo que vocês estão a ouvir isto em Portugal, ou pelo menos aqui na Europa, estão a apoiar, comprar europeu, entre aspas. E pronto, a Mistral, no fundo, vai ser aqui a nossa OpenAI, apesar de a maior parte do investimento ser em França, ou seja, é europeu, mas mais ou menos, não é?
Entretanto, enquanto isto estava tudo a acontecer deste lado do Oceano Atlântico, do outro lado tivemos Elon Musk a propor uma compra da OpenAI por 97 mil milhões de dólares. E agora, isto também tem aqui as suas camadas. Portanto, a primeira é mais uma aparição de Elon Musk a tentar comprar ou entrar ou destabilizar a OpenAI e Sam Altman a não querer. Depois houve a resposta do Sam Altman em tweet, portanto existiu a oferta e o Sam Altman vai para o Twitter e diz nós não aceitamos a compra da OpenAI, mas estamos dispostos a comprar o Twitter por 9,7 mil milhões. Ou seja, pegou no número do Elon Musk, dividiu por 10 e atirou à cara de Elon Musk. Isto é ainda mais relevante quando o Elon Musk compra o Twitter em 2022 por 44 mil milhões. Ou seja, no fundo está a dizer que o Twitter nas mãos de Elon Musk perdeu valor. Mas do outro lado da história, porque é que Elon Musk quer comprar a OpenAI? Ou que parte da OpenAI que Elon Musk quer comprar? Portanto, eu também já falei sobre isto em vários episódios. A OpenAI, tal como o nome indica, ou tal como o nome sugere, é uma estrutura muito mais complexa do que aquela que se pode pensar. Ou seja, existe a OpenAI que nós conhecemos, que é uma empresa for profit, portanto, digamos, uma empresa normal, entre aspas, e depois existe a OpenAI not for profit, portanto, sem fins lucrativos, que é dona da OpenAI for profit. E, portanto, isto cria aqui uma dinâmica complicada em que o Sam Altman quer transformar a empresa numa for profit para continuar a crescer e, portanto, para, no fundo, ou a premissa que ele diz é: se a empresa não for uma for profit, eu não consigo justificar aos investidores levantar mais capital, porque os investidores querem retornos financeiros e não... E pronto, e se a empresa não for for profit, a partir disso fica logo ali limitado. E o Elon Musk sugeriu os 97 mil milhões para a compra da empresa mãe, portanto da empresa not for profit, que é o que o Sam Altman quer também comprar para depois poder fazer revamp da estrutura toda da empresa. Porquê que Elon Musk quer comprar e porquê este valor? Portanto, a OpenAI neste momento está avaliada em sensivelmente 150 mil milhões de dólares. Mais coisa, menos coisa, mas foi a última avaliação na última ronda que eles levantaram. Portanto, 150, este número é maior do que os 90 mil milhões, ou seja, também pode ser o Elon Musk a tentar descer o preço ou, ao mesmo tempo, a fazer com que o Sam Altman tenha de pagar mais, porque a oferta tem de ser superior àquela, para conseguir comprar, para a OpenAI for profit conseguir comprar a not for profit e depois ele poder fazer a transformação. Portanto, existe aqui uma dinâmica toda e o Sam Altman disse que era mais uma vez o Elon Musk a tentar atrasar a empresa, a tentar interferir e tal. A par disto tudo, o Sam Altman está à procura de mais investimento para a OpenAI e ele quer um valor que faça a empresa ser avaliada em 300 mil milhões de dólares. Ou não é bem queira, é espera que a empresa fique avaliada em 300 mil milhões de dólares. E isto põe a OpenAI mais ou menos na mesma avaliação que a ByteDance, que é a empresa mãe do TikTok, que é a maior, ou a empresa privada mais bem avaliada que existe, digamos assim. Ou seja, privada no sentido em que não está listada na bolsa. Isto tem aqui um efeito. Porquê é que eu estou a comparar com a ByteDance? Porque quando nós fazemos o múltiplo da avaliação sobre a receita, a OpenAI está bastantes ordens de grandeza acima, pelo menos 2 ordens de grandeza acima, da ByteDance. O que é que isto significa? Ou seja, quando eu tenho uma empresa que é avaliada, e neste caso estas empresas são avaliadas num valor X porque têm capital, digamos, externo, ou seja, se eu comprar 10% da empresa por 10 milhões, significa que a empresa total vale 100 milhões. É assim que funcionam as avaliações. E, portanto, a OpenAI estando avaliada em 300 mil milhões de dólares, quando dividimos este valor, a sua avaliação, pela sua faturação anual, que são 3 mil milhões de dólares, 3, 4, dá um múltiplo de cerca de 100 vezes. Ou seja, a OpenAI está avaliada em 100 vezes a sua faturação anual. Quando fazemos a mesma conta para a ByteDance, este múltiplo é de 2 a 3 vezes, ou seja, a faturação é muito mais alta. E o que é que isto mostra? Primeiro, mostra potencialmente esta segunda avaliação que vai duplicar o valor da empresa em apenas 4 meses, porque a última ronda foi há 4 meses, pode estar a inflacionar de tal forma a empresa que os múltiplos são gigantescos, mas
a maior parte das empresas tecnológicas, e isto até é a parte estranha da ByteDance não ser avaliada em mais, num valor maior, a maior parte das empresas tecnológicas tem efetivamente um múltiplo da revenue muito alta, porque se espera que elas cresçam imenso. Mas isto também o que sugere é que o Sam Altman, quando tenta captar investimento, portanto a história que ele conta aos investidores para eles não é acreditarem bem a palavra, porque não é uma fábula, mas portanto o pitch que ele faz, a apresentação que ele faz para eles colocarem lá o dinheiro e acreditarem que aquilo vai aumentar mais, o que o Sam Altman está a dizer é que aquela empresa vai ter de crescer umas 3, 4 vezes, porque isto é investimento de capital de risco. Portanto, se eu invisto a um valor de 300 mil milhões de dólares, eu vou querer ver retorno e vou querer ver um retorno grande, pelo menos um múltiplo de 2, 3 vezes, a empresa vai ter de valer, ou seja, ela vai ter de chegar quase aos 1.000 milhões, ou bilhão neste caso, não é? Ou nos Estados Unidos ao trillion. Portanto, há poucas empresas avaliadas num trillion, o que significa que se calhar daqui a 10 anos, que normalmente é a duração dos fundos, o Sam Altman acredita mesmo que a OpenAI vai ser uma das, 10 empresas mais valiosas do mundo, e eu acredito de certa forma e de outra forma não acredito tanto. Isto porquê? Porque com isto que aconteceu agora com o DeepSeek coloca uma questão fundamental, que é até que ponto é que nesta tecnologia da AI, que vai beneficiar o mundo todo, se for bem aplicada, quem vai ficar com o valor gerado são as empresas, ou é uma empresa neste caso, uma empresa de trilhões tem de capturar muito valor, ou é o consumidor. O que é que isto significa? Portanto, vamos pensar numa tecnologia que tenha transformado o mundo. Aviação é um exemplo que dão várias vezes para argumentar neste favor. A aviação é uma tecnologia que é utilizada por uma parte representativa da humanidade e é uma indústria cuja maior parte, a maior percentagem do valor que é criado, que é no fundo unir pessoas que estão em sítios geográficos muito distintos de uma forma rápida, foi capturada pelas próprias pessoas. Portanto, as linhas aéreas não têm margens muito grandes, muitas delas até perdem bastante dinheiro. Temos aqui, por exemplo, o caso da TAP, ou seja, são os países que estão a subsidiar as linhas aéreas e, portanto, na indústria da aviação, esta tecnologia que se criou, esta inovação gigantesca que foi podermos transportar humanos a voar e, portanto, de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente, na verdade não houve uma ou duas ou três empresas que capturaram esse valor todo, foram sim as pessoas que conseguiram fazer com que o preço dos bilhetes descesse cada vez mais e mais e mais. E as linhas aéreas não têm pricing power, porque depois aparece uma low cost que acaba por indrominar aqui, entre aspas, o esquema todo. E portanto, existem alguns tipos de tecnologias em que não existe um claro vencedor, ou seja, em que não existe uma empresa que é avaliada em trilhões e que a tecnologia acaba por se dissipar e acaba por se espalhar pela população e que somos nós, consumidores, que conseguimos capturar o valor dela. Isto vai também um bocadinho de encontrar aquela questão de agora os GPT wrappers é que têm mais valor. Mas pronto, é uma discussão interessante, não sabe o que é que vai acontecer, mas claramente temos as pessoas que acreditam que a OpenAI ou outra empresa, ou a Google ou uma empresa do género, portanto as que criam os modelos vão ser quem captura a maior parte dos valores e estão a investir nisso, e a par disso investem também nas empresas que fazem as picaretas, não é? Na corrida a ouro, que é a Nvidia, que faz os chips e assim. E do outro lado temos as pessoas que acham que o AI vai ser tão transformacional que se vai dissipar pelo mundo todo, e já vemos agora aqui, se quisermos manter a comparação, as low costs do AI, que são o DeepSeek, o próprio Mistral, que tem os modelos open source, e a Meta, que também tem os modelos open source, e que isso no fundo vai fazer com que o AI, que não exista uma empresa que vá capturar esse valor todo, pelo menos só pela utilização da tecnologia. Portanto, vai ter de criar algum tipo de extra por cima da tecnologia e, mantendo a comparação, por exemplo, as linhas aéreas mais premium têm um serviço por cima do base, que é transporte, e aí se calhar já conseguem pôr mais margens e margens mais altas e, portanto, manterem-se profitable. Mas pronto, é uma discussão, não sei para onde é que isto vai. Acho que são estas as notícias de AI. Se vocês tiverem uma opinião, tanto uma como outra, eu acho que podem pegar na tecnologia, ou seja, se acharem que isto é uma tecnologia efetivamente transformadora, podem pegar nessa tecnologia
e tentar criar os vossos produtos. E não precisa de ser com AI como uma feature. Neste momento já existem imensas ferramentas para vos ajudar a criar outras coisas, mas baseadas em AI. E portanto, acho que estamos aqui no advento de uma altura super interessante para estarmos a tentar inovar e criar coisas novas. Também é isso que, passando aqui efetivamente ao final do momento Like a Venture, é isso que a Like a Ventures faz, portanto ajuda-vos a passar de ideia até produto, e depois de produto até clientes e investidores. Portanto vão ao site likeaventures.co, o site está na descrição, e vejam como é que eles podem ajudar a vocês concretizarem essa vossa ideia sobre inteligência artificial que têm aí na gaveta há tanto tempo. E é isto por hoje. Foi assim um episódio com temas um bocadinho diferentes, até para desenjoar das tarifas. Tivemos só aquele início, fazer o update, mas é isso, foram assim temas um bocadinho diferentes. Se gostaram, já sabem, partilhar com alguém é o mais importante. Se estão a ouvir e também têm apreciado, já estão a ouvir algumas vezes, subscrevam e deixem as estrelinhas. Comentem também aí alguma coisa que achem relevante. Por exemplo, se qual é que acham que é a teoria que vai prevalecer, se é a que a AI vai ser capturado por uma empresa ou se vai dissipar e nós, consumers, é que vamos capturar a maior parte do valor da inovação tecnológica que a AI traz. E é isso, vamos para a semana.